Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Segunda-feira, você que acompanha aqui o nosso canal, é dia de crimes que ficaram na memória. Pois é, hoje vamos falar de um famoso serial killer. Sim, pessoal, e ele atuou aí lá nos anos de 1888. Vamos a Londres de 1888. E esse serial killer ficou até hoje no imaginário popular, porque na verdade ele nunca foi descoberto. Então inventaram aí um pseudônimo para ele. Vou estar contando a história desse famoso serial killer, mas quem é que nunca ouviu essa frase? Como diria Jack o Estripador, vamos por partes, né? Assim, tanto né, que ficou aí no imaginário popular até os dias atuais, pessoal. Então vamos contar a história aí de Jack o Estripador, que por ironia do destino e a história ser longa, vou ter que dividi-la em partes, mas que realmente não tem nada de engraçado, pois trata-se de um criminoso, de um serial killer, né, que matou muitas pessoas, né, pessoal? Então, vamos direto aqui ao assunto, vamos contar a história de Jack o Estripador. Vamos lá. Jack o Estripador é o pseudônimo mais conhecido para designar um famoso assassino em série não identificado que atuou na periferia de Whitechapel, distrito de Londres e arredores, em 1888. O nome Jack o Estripador se originou de uma carta escrita por alguém que alegava ser o assassino, e a qual foi amplamente divulgada pela imprensa da época. É possível que a carta seja falsa e talvez tenha sido escrita por jornalistas em uma tentativa de aumentar o interesse sobre o caso e vender jornais. O homicida também foi chamado de assassino de Whitechapel, o avental de couro, enquanto os assassinatos ocorriam, mas alguns jornalistas contemporâneos ainda utilizam tais denominações, pessoal. Os ataques atribuídos a Jack, o Estripador, tipicamente envolviam prostitutas que viviam e trabalhavam nos bairros pobres de West End, cujas gargantas eram cortadas, para então sofrerem cortes abdominais. A remoção de órgãos internos de ao menos 3 vítimas levantou a possibilidade do assassino ter algum conhecimento de cirurgia e anatomia. Rumores sobre a identidade do homicida se intensificaram entre setembro e outubro de 1888, quando a Scotland Yard e a imprensa receberam outras cartas supostamente escritas pelo assassino. Uma delas, a carta em From Hell, recebida por George Lusk, do Comitê de Vigilância de Whitechapel, incluía a metade de um rim humano preservado, pessoal, possivelmente retirado de uma das vítimas. A opinião pública acreditou na existência de um único assassino em série, que foi chamado de Jack, o Estripador, principalmente devido à natureza brutal das matanças, como também por causa do sensacionalismo da imprensa em relação aí aos homicídios na época, né, pessoal? Vários jornais cobriram exaustivamente o caso e consolidaram a fama internacional de Estripador, bem como a lenda sobre a sua identidade. Uma investigação de uma série de 11 assassinatos brutais em Whitechapel em 1891 não conseguiu relacionar estes com os homicídios de 1888. As 5 vítimas, Mary Ann, Elizabeth Stride, Catherine Adonis e Mary Jane Kelly, são conhecidas como as 5 canônicas, e suas mortes, em 31 de agosto e 9 de novembro de 1888, são geralmente consideradas, pessoal, as mais plausíveis dentre as conectadas. Os assassinatos nunca foram resolvidos, e a lenda acerca destes se tornaram genuinamente pesquisa histórica, folclore e pseudo-história. Atualmente existem mais de 100 suspeitos de serem Jack, o Estripador, e os homicídios inspiraram muitos trabalhos ficcionais, né? Muitos filmes a respeito do assunto, né, pessoal? O contexto histórico. Em meados do século XIX, a Inglaterra recebeu um grande fluxo de imigrantes irlandeses, que superpovoavam as grandes cidades inglesas, incluindo West End. A partir de 1882, refugiados judeus que escapavam dos ataques em massa na Rússia cesarista e de outras áreas da Europa Oriental emigraram para a mesma região. A periferia de Whitechapel rapidamente se tornou hiperhabitada. As condições de moradia e trabalho pioraram, e surgiu um número significativo de pessoas pertencentes às classes menos favorecidas. Roubos, violência e alcoólatras eram comuns na região, e a pobreza endêmica levou muitas mulheres à prostituição.
Em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou a existência de 62 bordéis e 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas em Whitechapel. Os problemas econômicos eram acompanhados por várias tensões sociais. Entre 1886 e 1889, manifestações frequentes levaram a polícia a reprimir multidões e prender manifestantes, culminando no fatídico Domingo Sangrento. Antissemitismo, crimes, nativismo, racismo, distúrbios sociais e depravação severa reforçaram a opinião pública que Whitechapel era um antro da imoralidade. Em 1888, tais opiniões ganharam mais força quando uma série de assassinatos grotescos atribuídos a Jack, o Estripador, receberam uma cobertura sem precedentes da imprensa. Os assassinatos, pessoal. Graças ao grande número de ataques contra mulheres em West End, durante o período, é incerta a quantidade de vítimas mortas pela mesma pessoa. 11 homicídios independentes ocorridos entre 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891 foram reportados pela Polícia Metropolitana de Londres e são conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. As opiniões divergem. Quais desses homicídios estão ligados ao mesmo culpado? Mas 5 desses, 11 assassinatos ocorridos em Whitechapel, conhecido como as 5 canônicas, são amplamente considerados como as obras de Jack, o Estripador, né, pessoal? Dos 11, 5 delas são consideradas de fato aí as mortes feitas pelo Jack, o Estripador. A maioria dos especialistas aponta cortes profundos na garganta, abdômen e áreas genitais, além da remoção de órgãos internos e mutilações faciais progressivas, tornam distinguível o modus operandi do estuprador. Os 2 primeiros casos dos assassinatos de Whitechapel, de Emma Elizabeth e Martha Tabram, não são incluídos nas 5 canônicas. Emma Smith foi roubada e sexualmente agredida em Osborne Street, Whitechapel, em 3 de abril de 1888. O objeto afiado, introduzido em sua vagina, rompeu o peritônio. Ela desenvolveu peritonite e morreu no dia seguinte no Royal London Hospital. Ela disse que foi atacada por 2 ou 3 homens, sendo que um deles era adolescente. Mais tarde, a imprensa ligou o ataque aos assassinatos posteriores, mas a maioria dos autores atribui esse incidente a uma gangue violenta sem qualquer relação com o caso do Estripador. Martha Tabram foi morta dia 7 de agosto de 1888. Ela sofreu 39 facadas. A selvageria do homicídio, sem qualquer motivo aparente, a proximidade do local, George Yard, Whitechapel, e a data em que coincidia com as mortes do Estripador levaram a polícia a ligar o caso com o resto dos assassinatos. O ataque se difere das 5 canônicas, já que Tabram foi esfaqueada ao invés de ser estripada, na garganta e no abdômen, e muitos especialistas não conectam essa morte com os homicídios posteriores, por causa das diferenças do padrão de ataque, né? O modo de operandi diferente, né, pessoal? Muito bem. As 5 canônicas. As 5 vítimas canônicas são Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly. O corpo de Mary Nichols foi encontrado cerca de 3h40 da manhã em uma sexta-feira, em 31 de agosto de 1888, em Buxwell, atualmente Duval Street, em Whitechapel. A garganta foi destroçada por 2 cortes e a parte inferior do abdômen parcialmente aberta por um corte profundo e irregular. Várias outras incisões no abdômen foram causadas pela mesma faca. O corpo de Anne Chapman foi descoberto às 6 horas da manhã, em um sábado do dia 8 de setembro de 1888, perto de uma porta de um quintal de Hanbury Street, Spitalfields. Como no caso de Mary Nichols, a garganta foi degolada por 2 cortes grosseiros, o abdômen completamente aberto e, posteriormente, o útero seria constatado como removido. Em um inquérito, uma testemunha alegou ter visto Chapman cerca de 5h30 da manhã, acompanhada por um homem de cabelos escuros e de má aparência, apesar do seu aspecto de cavalheiro. Pois é, pessoal. E aí, o que você
tem a dizer a respeito do caso do Jack Estripador? Deixe seu comentário. O canal Justiça em Foco Notícias quer saber a sua opinião sobre os nossos conteúdos. E você, meu amigo, minha amiga, que chegou pela primeira vez aqui em nosso canal, quero te convidar a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Nem precisa esperar o vídeo acabar, não. Ainda tem mais um pouco aí de Jack, o Estripador. Vamos continuar a contar esse macabro caso, né, desse serial killer lá de Londres. Não precisa nem esperar o vídeo terminar, não, pessoal. Toca o dedinho lá no botão, inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero te convidar também a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. E deixe seu like, extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância, e o seu comente para quem não é inscrito no canal, para pessoas assim, tão especiais como você, que chegou pela primeira vez aqui no canal Justiça em Foco Notícias. E não se esqueçam, pessoal, tem playlist de crimes que ficaram na memória aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Entre na playlist e assistam os nossos conteúdos. Vários crimes macabros são contados aqui às segundas-feiras, né, pessoal? Assim como hoje nós estamos contando a história do Jack o Estripador. Entre na playlist e, pessoal, divulgue, fique à vontade, assista os conteúdos, dê seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e vamos continuar aqui contando a história aí do Jack o Estripador, pessoal. O negócio foi sério, né? Muito bem. Elizabeth Stride e Catherine Edwards foram mortas em uma segunda-feira de madrugada, em 30 de setembro de 1888. O corpo de Stride foi encontrado a 1h da manhã em Barney Street, hoje Henrique Street, em Whitechapel. A causa da morte se deu por um único, brutal e preciso corte na principal artéria do lado esquerdo do pescoço. A ausência de mutilações no abdômen levaram os investigadores a terem dúvidas se a morte de Stride poderia ser atribuída a Jack, o Estripador, ou se ele teria sido interrompido durante o ataque a ela, né, pessoal? Testemunhas disseram que viram Stride com um homem mais cedo naquela noite, mas apontaram diferentes descrições. Alguns disseram que a companhia tinha o cabelo loiro, outros que era moreno. Algumas testemunhas que ele estava mal vestido, outros que usava roupas caras. Pois que complicou, né? Bastante, pessoal. A próxima vítima foi Catherine Edwards, com um corpo localizado na Mitre Square, na cidade de Londres, 3h45 da manhã, e 45 minutos depois da Stride, né, pessoal? A garganta foi severamente cortada e o abdômen estripado por um profundo e longo e irregular corte. O rim esquerdo e a maior parte do útero foram removidos. Um morador da região, chamado Joseph Lloyd, o que estava passando pela praça com 2 amigos um pouco antes da morte, descreveu que tinha visto um homem de cabelos loiros e de aparência precária acompanhado por uma mulher, provavelmente Edwards. Seus amigos não conseguiram confirmar suas afirmações. Os homicídios de Edwards e Stride mais tarde seriam chamados de evento duplo, porque parte da roupa ensanguentada de Edwards foi encontrada na entrada de um apartamento em Goulston Street, em Whitechapel. Uma pichação escrita na parede acima, onde a peça da roupa seria localizada, ficou conhecida como grafite de Goulston Street, e parecia se dirigir aos judeus de forma pejorativa. Mas é incerto se o grafite teria sido escrito pelo próprio assassino enquanto ele levava a peça da roupa, ou se a localização era meramente acidental. Tais grafites eram comuns em Whitechapel. O comandante da Polícia Metropolitana de Londres, Charles Warren, temeu que o grafite pudesse fomentar manifestações antissemitas e ordenou que removessem as pichações na parte antes do alvorecer, da parede lá antes do alvorecer, pessoal. O corpo mutilado e desmembrado de Mary Jane Kelly foi descoberto sobre uma cama em um quarto onde ela vivia, na 13ª Miller Court, perto de Dorfell Street, às 10h40 da manhã, em uma sexta-feira, no dia 9 de novembro de 1888. A garganta foi destroçada até a espinha e quase todos os órgãos internos do abdômen retirados. O coração não foi encontrado. Os 5 assassinatos canônicos foram perpetrados à noite ou perto do amanhecer, todos no final do mês, ou uma semana antes ou uma semana depois. Cada assassinato, as mutilações se tornaram progressivamente mais sádicas, exceto no caso de Stride, cujo ataque pode ter sido interrompido. O incidente de Nichols não foi registrado nenhuma retirada de órgãos. O útero de Chapman foi removido. O rim e o útero de Edwards foram retirados e sua face mutilada.
e Kelly, eviscerada e sua face severamente estraçalhada, embora apenas seu coração estivesse desaparecido aí na cena do crime, pessoal. Historicamente, a crença que esses 5 assassinatos foram cometidos pela mesma pessoa provém de documentos contemporâneos que o ligam e excluem os outros homicídios. Em 1894, Sir Melville Macnaghten, chefe assistente da Polícia Metropolitana de Londres e líder do Departamento de Investigação Criminal, CID no acrônico em inglês, escreveu um relatório que atestava que o assassinato de Whitechapel matou apenas 5 vítimas. De maneira similar, as 5 vítimas canônicas foram ligadas umas às outras em uma carta do cirurgião policial Thomas Bond para o chefe do CID, Robert Anderson, em 10 de novembro de 1888. Alguns investigadores forenses atestam que alguns dos assassinatos foram trabalhados por um único homicida, mas vários outros se deram por assassinatos independentes. Autores como Stuart P. Evans e Donald Rubens argumentam que as 5 canônicas são um mito ligado ao estripador e que 3 casos, Nichols, Chapman e Edwards, definitivamente podem ser relacionados, mas não é certo se os incidentes de Kelly Stride têm alguma conexão com estes. De maneira controversa, outros supõem que 6 homicídios ocorridos entre os casos de Taborn e Kelly são trabalhos também de um único assassino. O Dr. Percy Clarke, assistente do patologista George Baxter Phillips, liga apenas 3 assassinatos ao famoso estripador e pensa que o restante foram perpetrados por outro indivíduo de mente fraca e doentia que tentou imitar os crimes. Macnaghten se juntou às forças policiais até um ano depois dos homicídios e seu memorando contém uma série de erros factuais sobre os possíveis suspeitos, pessoal. Muito bem. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos encerrar por hoje aqui, pessoal, o vídeo, para não ficar demasiadamente longo, mas eu quero convidar você na próxima segunda-feira. Vamos continuar com a história de Jack, o estripador. Vamos voltar a Londres em 1888, pessoal. Esse serial killer que ficou no imaginário popular até hoje, aí é comentado por toda a sociedade mundial, né, pessoal? Feito filmes, caiu ainda no imaginário mundial, até porque ele nunca foi descoberto, né? E nem as vítimas, né? Existe até hoje controvérsia de quantas vítimas ele realmente, né, fez, né? Então, pessoal, aguardo vocês na próxima segunda-feira. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo conteúdo. E não se esqueça de procurar o canal Justiça em Foco Notícias nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. E até o próximo conteúdo, se assim Deus permitir. Muito obrigada, pessoal.